Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dimas Bueno e hoje a gente tem a honra de inaugurar o Conexão IDL, o Instituto Democracia e Liberdade. E para esse nosso programa número 0, a gente tem a honra e a grande satisfação, o prazer de ter aqui conosco o presidente do IDL, do Instituto Democracia e Liberdade, Dr. Edson Ramon, brasileiro, nascido aqui em Curitiba. Ele é formado em Direito pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, é pós-graduado em Marketing e Administração de Empresas, é cônsul honorário da República da Sérvia, no Paraná, proprietário das indústrias plásticas de embalagens localizadas em Curitiba, Vitória e no Recife, participa de empreendimentos imobiliário e agropecuário e exerceu as seguintes funções. É presidente da AFIPOL, que é a Associação Brasileira de Produtores de Fibras de Poliolefínicas, durante 9 anos consecutivamente. Foi vice-presidente da ABPLAST, que é a Associação Brasileira de Indústrias Plásticas, e é membro do Conselho Superior da FIEP, que é a Federação das Indústrias do Paraná. E ainda é cidadão benemérito de Curitiba, foi presidente por 2 gestões da Associação Comercial do Paraná, foi presidente da Associação Consular do Paraná por 2 gestões. Esse é o nosso convidado de hoje. Então, presidente, seja muito bem-vindo e é um grande prazer. Muito obrigado, a honra é nossa, o prazer é nosso. Muito bem, muito obrigado mesmo pela sua presença. Então, inaugurando o nosso projeto, gostaria de mostrar para o pessoal de casa, o senhor poderia nos dizer o que é o IDL? O IDL é um instituto que defende a democracia e a liberdade, sim, que podemos dividir em 3 eixos. Certo. Primeiro, a democracia propriamente dita, que nós defendemos uma democracia pluralista e representativa. Certo. Quer dizer, é importante que haja vários partidos e não um único partido. O segundo eixo seria o administrativo, certo, onde nós defendemos a descentralização do Estado e a diminuição do tamanho do Estado. E o terceiro é a economia de mercado, quer dizer, o lado econômico, onde se faz muito importante o estímulo à iniciativa privada, a defesa da legitimidade do lucro e do direito de propriedade. E podemos incluir em todos esses eixos, está incluído a liberdade de expressão. Para nós, a liberdade de expressão é fundamental como um princípio, o alicerce básico da democracia. Muito bem. E a gente sabe que o senhor é um empresário de sucesso, né? Tem uma vida voltada à vida empresarial, ao trabalho. E o que inspirou o senhor, então, a criar o Instituto, o IDL, diante dessa sua vida tão trabalhosa? O que o senhor fez, o que inspirou nessa criação? Fazer uma pequena correção, Dimas, se me permite. É muito difícil ser um empresário de sucesso contínuo e ininterrupto no nosso país. Essa foi uma das razões, entre outras, que eu poderia citar, uma hegemonia crescente da esquerda, um agigantamento do tamanho do Estado cada vez maior, não é? E a educação eivada de cunho ideológico em nosso país. Tudo isso patrocinado por uma esquerda liderada pelo PT, que consideramos altamente nociva para o país. E isso realmente nos motivou com premência, com urgência, a criar uma organização que defendesse os princípios liberais como um contraponto a esta hegemonia da esquerda. Sim, e diante disso, a gente tratando do Instituto ainda, quais são as principais demandas, demandas do IDL? Quais seriam, assim, no setor empresarial? Olha, eu diria que a principal demanda, não é do IDL, do Brasil hoje, é um crescimento do PIB constante e ininterrupto. Certo. Onde os empreendedores tenham um espaço, um solo fértil para se plantar, para fazer empreendimentos, com a certeza de que meritoriamente poderão angariar resultados e agenciar o social, ou seja, dar empregos, pagar melhor os funcionários. É só com o crescimento do PIB contínuo e ininterrupto.
Essa seria, na minha opinião, se me permite, Sim, sim. e do nosso Instituto, a principal demanda dos brasileiros hoje. Elucidar todos esses capítulos para que as pessoas tenham cada vez mais conhecimento e contribuam que o Brasil, né, melhore. Qual é a sua visão, qual é o seu olhar a respeito do setor empresarial, das empresas? A gente já tem, é possível fazer uma análise dessa situação hoje das empresas? Eu acho que essa minha resposta seria um complemento da resposta anterior. Eu acho que no Brasil inteiro, o empresariado, de modo geral, salvo com segmentos específicos que continuam com um crescimento suficiente, não é? Eu acho que as empresas no Brasil, de modo geral, estão sofrendo muito. Sofrendo bastante, né? E esse governo de esquerda, que ficou 14 anos no poder, e esperamos que não retorne mais, não é? Dilapidou as estruturas econômicas do Brasil, fazendo que o Estado se agigante cada vez mais. Então, isso tudo fez as empresas sofrerem muito. E um exemplo disso, dessa hegemonia da esquerda, está na própria legislação trabalhista, que, graças a Deus, agora foi mudado. Pelo menos em parte. Mas já com um bom sentido, assim, altamente positivo de mudança. E que acarretava, até então, sentenças da Justiça de Trabalho altamente nociva para as empresas, maiormente as micro e pequenas empresas no país, que milhares delas sucumbiram em função dessas decisões. A gente sabe que o IDL tem uma atividade muito forte. A gente sabe que tem uma contribuição do IDL nessa questão da reforma trabalhista, né? O senhor poderia falar sobre isso? Ah, sem dúvida. Nós sempre defendemos a adoção na Justiça Trabalhista da sucumbência. A sucumbência existe em todos os setores da Justiça. Não existia até agora na Justiça no Trabalho. Então agora nós brigamos por isso, lutamos por isso, e foi aceita a tese de que, vamos explicar o que é sucumbência. Quando uma parte entra com ação contra outra parte, ela pede um valor. Certo. Não é? Este valor, se não ganho, ou se diminuído na sentença definitiva, As pretensões, né? as pretensões do reclamante, no caso da Justiça do Trabalho, Doutor, né? ele vai ter que pagar para o advogado, na parte contrária, um percentual daquilo que ele não ganhou ou deixou de auferir na sentença definitiva. Daquilo Aquilo que o juiz deu, não é? Se ele pede 10 milhões e ganha 1, sobre 9 milhões ele vai ter que pagar um percentual para o advogado na parte contrária. Pois é até importante a gente explicar para o pessoal de casa que o autor, na questão da Justiça do Trabalho, ele pode pedir o que quiser, da forma que quiser, sendo real ou não sendo real a demanda, né? Ele pode pedir de qualquer forma que não tem prejuízo nenhum, né? Isso a gente sabe que, vamos dizer assim, incentiva que a pessoa proponha a ação contra o empresário sem qualquer receio de ter uma perda, né? Mas isso, lamentavelmente, não era exceção, não. São inúmeros casos de se pedir coisas absurdas, inexistentes, sem razão alguma. Então, o que estava se promovendo na, entre aspas, Justiça do Trabalho, era uma verdadeira injustiça no relacionamento do trabalho. Injustiça com o empresário e com o país, né? Com o país, porque isso não é? traz reflexo, porque né? se tira do empresário a possibilidade de continuar dando empregos. Pois é, diante disso, existe um diagnóstico de quebra de empresas no Estado ou no país? Eu não estaria atualizado com esse dado, mas eu diria que são milhares de empresas no Brasil inteiro. E agora com essa nova... Principalmente em micro e pequeno. Isso aí é um número assim absurdo de empresas que fecham em razão de sentença da Justiça do Trabalho. Além da burocracia, né? Ah, sem dúvida. Além da tributação, além da burocracia, além da descontinuidade do crescimento do PIB, quer dizer, há outros fatores. Mas esse é muito importante.
Pois é. O senhor tocou num tema há pouco a respeito da hegemonia da esquerda. Essa hegemonia cultural, essa hegemonia de pensamento, prejudicou muito, né, o nosso desenvolvimento do país, falando da forma econômica, né? Primeiro, como nós já falamos, prejudicou na medida que o Estado se agigantou cada vez mais. Uhum. E esse agigantamento do Estado sufoca a iniciativa privada. Uhum. Aquela que realmente dá empregos, é a iniciativa privada, são os empresários, quer sejam micro, pequenos, médios e grandes. Mas há uma outra coisa que nos preocupa sobremaneira nessa hegemonia da esquerda, que é a formação dessas gerações que estão vindo. As gerações nas escolas, nas universidades, há uma transmissão de ensinamentos eivados de cunho ideológico. Uma doutrinação. Uma doutrinação. Isso é algo realmente que não se pode admitir. Pois é, preocupante, né? Porque a gente vê desde do jardim de infância até nas universidades, nas pós-graduações, dentro da sala de aula, os professores apresentam sempre uma ideologia, né? E isso acaba eliminando uma forma de pensar, né? Isso é bastante preocupante. É verdade. Né? E nós estamos sabendo que nos cursos de pós-graduação, por exemplo, de mestrado, os livros que são a base para se fazer as provas finais são de cunho esquerdista. Esquerdista. Marxista, né? Marxista, trotskista. Leninista. A gente sabe, eu li recente, que parece que a porcentagem de livros nas universidades são de 60% a 70% com esse linha, teor, né? Dessa teor. Linha e 20% da outra forma de pensar, né? Mas Dima está começando a mudar. O próprio IDL, não é? Dentro da sua, respeitando a sua envergadura, não é? Aquilo que é possível para ele atuar, está atuando nas universidades. Nós temos já muitos estudantes que fazem parte do Instituto, nós vamos nas universidades, nós estamos interagindo, nós apoiamos agora, recentemente, há anos que não havia uma oposição no centro acadêmico da Universidade Federal, nós apoiamos a chapa de oposição que acredita nos princípios liberais, na democracia, da liberdade. Em Maringá, agora tivemos na Universidade Estadual de Maringá, ganhou lá a chapa que também acredita nesses princípios, em oposição à esquerda que prevalecia lá. Pois é, a esquerda sempre foi muito organizada, né? E aí eles, como eu fiz, o senhor sabe, eu fiz Direito, e dentro da universidade, que é uma universidade privada, a gente sabia que existia infiltração de partidos políticos incentivando, investindo, né, nessa questão do centro acadêmicos, né, que aí gera essa hegemonia do pensamento de esquerda lá. Isso tem muito a ver, Dimas, eu estou já me adiantando, pelo próprio projeto da esquerda, né? Quer dizer, isso faz parte do plano estratégico de uma esquerda que está muito relacionada com alguns regimes totalitários no mundo. Na América Latina, Venezuela, Bolívia, Cuba. A gente vê a situação da Venezuela hoje aí, não é? É isso que é importante o cidadão ficar atento. Pois é. O que a esquerda no Brasil quer, o que o PT quer no Brasil, é exatamente implantar um regime semelhante ao que temos hoje em Venezuela, uma ditadura, em Cuba, né? na Bolívia, não é? Uma ditadura que vem do Estado, principalmente. Tá certo, pois é. E o senhor falou ali, do IDL, né? Da aproximação com os jovens, com os universitários. Quais são as ações do IDL na prática? Assim? O senhor tem uma informação, algum dado concreto? Nós acabamos há uns meses atrás, acabamos um projeto que fizemos internamente com membros do IDL e nos sentimos orgulhosos para isso, que abrangeu todos os aspectos político, econômico, administrativo, as reformas que achamos necessárias para o país, e apresentamos isso ao governo federal e a todos os parlamentares da nação, os que legislam, os que promovem a legislação no país, que é um documento chamado Construindo o Brasil do Futuro. A lista abrange tudo aquilo que nós acreditamos que seja o melhor para o nosso país. A ética, sobretudo, não é? Bom, sem dúvida nenhuma, isso é implícito, né? Sem a ética não se vai para frente.
Sem a ética não existe uma verdadeira democracia e uma verdadeira liberdade. Muito bem, doutor Edson. Como é que o senhor, assim, a gente já falou dos propósitos do IDL aqui no Paraná. Existe um projeto para o Brasil, alguma coisa assim? É uma boa pergunta, Dimas. O IDL não é do Paraná. O IDL é um instituto que visa a melhora da sociedade brasileira. Ele quer contribuir efetivamente uma mudança de mentalidade, para a mudança de cultura, para a mudança da sociedade em si para melhor. A gente fala do Estado gigante, etc., que as pessoas hoje em dia sempre passaram a acreditar, até daquele discurso do PT, né, que a Petrobras é nossa, tudo é nosso, o Estado é nosso, e no caso passou a ser deles mesmo, de certa maneira, né? A gente já vê muitos deles aí pagando algumas peninhas aí por conta de alguns desvios. São mais de 40 milhões de brasileiros recebendo hoje a Bolsa Família. O que ele dá em contrapartida? Qual é o mérito que ele tem na continuidade? No início tudo bem, vamos dar a Bolsa Família que a pessoa saia da miséria. Mas esses 40 e poucos milhões continuam os mesmos hoje, recebendo a Bolsa Família de muitos anos e não melhoraram a qualidade de vida. Não existe um projeto em que não faça um projeto que a pessoa saia daquilo, nem a contrapartida, não é? Então, é necessário a gente implantar uma cultura no Brasil que abrange tudo, inclusive no funcionalismo público, que é o maior problema do custeio da máquina, está no funcionalismo público, que é a meritocracia. Onde está o mérito da pessoa receber a Bolsa Família a vida inteira? Qual é a contrapartida e o benefício que ele dá para a sociedade? Qual é a contrapartida que dá ao funcionário público que é promovido sem ter mérito? O que recebe abono sem ter o mérito, sem dar causa de benefício para a sociedade, para que isso... Então é importante, e aqui não estou criticando os funcionários públicos, eu acho que realmente todos nós brasileiros devemos ser bem remunerados. Mas na medida em que nós façamos por merecer isso. Quer dizer, a cultura da meritocracia tem que ser implementada no Brasil em todos os níveis das esferas sociais. As pessoas, geralmente, elas esperam que o Estado faça por elas, né? E criou-se uma mentalidade em que a pessoa não tem a ideia de que ela também tem que progredir, né? Que ela também tem que contribuir para o Estado, para o país progredir, que aí entra aquela história da mão invisível. Se todo mundo crescer, os de baixo também vão junto, né? Isso é um problema cultural, né, Dimas? Você acha que o Estado tem que prover, isso vem já da nossa cultura do Império Português aqui, não é? Da nossa colonização. O Estado tem que prover tudo. Isso é um problema realmente que nós temos que quebrar. Quebrar esse vício cultural, né? Para que as pessoas coloquem o dever antes do direito. Isso é um problema que nós temos no Brasil. Todos queremos ter direito, mas esquecemos do dever que nos façam por merecer esse direito. Então é importante colocar o dever antes do direito. Muito bem. São ideias liberais, né? São ideias liberais. Então, o que o senhor pensa a respeito, né, da importância da sociedade agora, que a gente vê uma transformação agora de mentalidade, de acesso à informação, ao conhecimento? As pessoas estão mais, vamos dizer assim, ligadas em outras informações, né? Então, o que o senhor acha importante que o país conheça, de fato, esses valores liberais? Divulgação, né, e fazer com que esse conhecimento chegue na população em geral, não é? Mas é um trabalho que demanda tempo, ele é gradual, ele vai crescendo, não é? Aos poucos, gradativamente. O importante é nós termos nas escolas, não é? Essa difusão e disseminação dos princípios liberais. Todos têm o direito de saber sobre várias teorias existentes. Inclusive aquelas que deram certo e as que não deram, e as que não deram certo. Exato. Não é? E é importante ressaltar que nós não defendemos que sejam ensinados tão somente os princípios liberais. Não, que ensinem
que se ensine todos os tipos de doutrinas, mas sem uma tendência para dizer que aquela ali está correta. Que é um dos princípios da escola Então, sem partido. exatamente. Né? Então, é exatamente o que você falou. Então, nós defendemos que haja um basta nessa hegemonia da esquerda em querer ensinar só algo que lhes interessa. Tá certo. É importante que a classe estudantil, que são as futuras gerações que vêm aí, que estão vindo, conheçam esses princípios liberais que são os alicerces de uma verdadeira democracia e da liberdade. Tá certo. Doutor Edson, muito obrigado pela sua presença. E para finalizar, aquela perguntinha assim, se o senhor tivesse, por acaso, alguns poderes especiais, quais seriam, né? Qual seria esse poder e onde é que o senhor poderia aplicar esse poder? Eu gostaria de ter o poder de abrir meu espírito e minha mente para aprender mais com os outros. E também, naquilo que eu tiver convicção, depois de comparar vários ensinamentos, de ter a capacidade e o poder de persuasão daquilo que eu acho correto. Tá joia. Muito obrigado, doutor Edson. A gente termina aqui a Conexão IDL, o programa 0. Vamos ter outras oportunidades de conversar com o senhor, com outras pessoas que sejam do nosso, né, da mesma linha de pensamento. E a ideia é trazer conhecimento, informação para você e fique atento que em breve a gente retorna. Ainda para finalizar, a gente vai deixar o endereço do IDL, né, para quem quiser procurar mais informação, quem quiser se comunicar, né, vai estar aqui embaixo. E aí sejam todos muito bem-vindos e até a próxima. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Felicidade para você.